o congresso vai se dar em Santiago do Chile entre 29 de setembro e 4 de outubro. Estamos com grandes preparativos, trabalhando muito. Estamos hoje com a presença também da Lili Rittelmann e do Renato Lucas, que tem coordenado equipes de trabalho muito, muito coordenadas entre si, no sentido de poder abranger as 39 federadas da FEPAL. Gostaria de convidá-los a serem participantes na elaboração desse congresso, uma vez que nós sabemos que temos as instituições, temos a FEPAL, temos as sociedades psicanalíticas componentes, mas cada membro, cada psicanalista latino-americano tem um papel no sentido de fazer uma divulgação e encaminhar trabalhos e promover a realização do congresso. Esperamos criar no Chile, então, um momento de muitas trocas no âmbito afetivo, no âmbito científico, no âmbito institucional. A respeito da temática do congresso, optamos, depois de algumas reuniões, em celebrar esse trabalho fundamental do Freud, que é inibição, sintoma e angústia, e pensamos que permanecemos fiéis ao Freud e também à capacidade do Freud de reelaborar sua obra, revisitar sua metapsicologia. Então, à luz da clínica atual, criamos essa temática de angústia, vazio e ato como uma releitura atualizada de inibição, sintoma e angústia. Então, contamos com todos, tá? É um prazer recebê-los e eu vou passar a palavra, então, para nossa... Nós temos hoje uma representante do México, que é a Paulina Palacios Canudas, e um representante da Argentina. Então, de norte a sul da América Latina, vamos ter a palavra psicanalítica. Vou só pedir licença um minutinho para localizar aqui o currículo da Paulina e em seguida passo a palavra para ela. Então, Paulina Palacios Canudas, psicanalista titular da Sociedade Psicanalítica do México, SPM, membro da Federação Psicanalítica da América Latina, FEPAL, e da Associação Psicanalítica Internacional. Certificada como analista de crianças, adolescentes e adultos, professora e supervisora na Sociedade de Psicanálise e Psicoterapia, no Instituto Acadêmico da Sociedade Psicanalítica do México. Autora e editora de textos psicanalíticos, recipiente da quarta edição do prêmio, recebeu a quarta edição do prêmio Avelino Gonzalez no 17º Congresso Internacional da Sociedade Psicanalítica do México, celebrado em 2025, com o trabalho intitulado Vícios e Degradações das Teorias Psicanalíticas. Então, com a palavra, a Paulina Canudas, que vai falar por 30 minutos, depois escutaremos José Luis Valls e depois teremos um tempo para debate. Está contigo a palavra, Paulina. Gracias, Igor. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quisiera comenzar agradecendo a la FEPAL. Gostaria de começar agradecendo a coordenação científica da FEPAL, em especial aos doutores Renato Lucas e Igor Alcântara, pelo convite e por abrirem esse espaço para pensar, a partir da nossa região, os problemas que continuam a animar a psicanálise. Em nossa disciplina, todos pertencemos a grupos e tradições de pensamento que influenciam profundamente nossas perspectivas conceituais. Com reconhecimento e gratidão, quero compartilhar com vocês os ombros dos gigantes sobre os quais me apoio para o comentário a seguir.
Jean-Michel Quinodos, Peter Gay, Patrick Mahoney, Emílio Rodrigues, Samuel Abizer e George Snyder, Gregório Corron, Giovanni Foreste, Asson, Jorge Ritter, Thomas Ogden e, claro, Dr. José Valls, aqui presente, a quem me sinto particularmente afortunada por ter podido ouvir. Não posso deixar de assinalar, com certo pesar, que entre essas referências iniciais não aparece uma única mulher. Vou me referir e citar algumas, mas mais adiante. Tampouco é irrelevante que, dos 6 autores latino-americanos que mencionei, apenas 2 eu pude ler em língua natal. A maioria, incluindo o dicionário do Dr. Valls, tive que ler em inglês. Sendo mexicana, não posso deixar de lembrar uma lamentação histórica atribuída a Porfírio Dias. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Agradeço, portanto, o espaço para pensar uma psicanálise latino-americana e aproveito para fazer um pedido ao Comitê de Publicações da FEPAL, liderado pelo meu querido Alejandro Beltrán, para que esses textos que só se encontram no idioma dos nossos vizinhos do norte voltem para casa, ao espanhol. Dito isso, gostaria de situar o ponto nodal que espero sustente a minha intervenção em uma carta que Freud dirigiu a Lu Andreas Salomé, em 13 de maio de 1926, a propósito da publicação Inibição, Sintoma e Angústia. Era de se esperar que meu último livro causasse certo alvoroço. Depois de algum tempo, a calma voltará a reinar e as pessoas percebam que ainda não conquistamos o direito à rigidez dogmática e que devemos estar dispostos a trabalhar a terra do vinhedo uma e outra vez. Olhemos então a terra do nosso vinhedo. A ideia de que a teorização sobre nossas realidades pode ser cientificamente neutra e estar divorciada dos contextos em que é formulada me parece um dos mais graves erros em que podemos cair como acadêmicos. Correndo o risco de dizer uma obviedade, nossa disciplina não está isenta de que as posturas pessoais e, portanto, políticas dos analistas facilitem ou obstruam nossa prática e sua posterior elaboração. Dito de outro modo, a produção de teoria psicanalítica não pode ser separada dos contextos políticos, culturais e pessoais em que é formulada. E um dos riscos de não levar isso em conta é que, como assinala Reiter, seguindo Judith Butler, acabamos por naturalizar e universalizar aquilo que, na realidade, é construído, histórico e contingente. Por tudo isso, me encanta a ideia de estarmos hoje aqui para pensarmos juntos. Diferentemente de outros grandes textos freudianos em que podemos nos deleitar com a prosa, a clareza e a elegância de estilo, inibição, sintoma e angústia se apresenta como um texto árduo, travado e, por momentos, pouco unificado. Muitos leitores o percebem assim. Patrick Mahoney, que entende de estilo, opina que, de todas as obras de Freud, esta é, ao meu ver, a mais travada e menos rica em qualidades estéticas. Mahoney, 1982. Rodrigues, em sua biografia de Freud, afirma que Inibição, Sintoma e Angústia é o típico livro de alguém com pressa porque tem a morte anunciada. Peter Gay formula a seguinte crítica: as passagens sobre a repressão, a defesa e a angústia estão dispersas no texto, escondidas em um dos apêndices. É como se Freud tivesse se impacientado com a árdua tarefa de renovar sua estrutura. Talvez convenha começar justamente aqui. Em vez de tomar esse caráter áspero como um defeito que precisaríamos perdoar no texto, poderíamos pensar que ele faz parte daquilo mesmo que o ensaio está tentando fazer. Dito de outro modo, a aparente desordem do texto não seria simplesmente um acidente estilístico, mas a marca de um Freud que está revisando, corrigindo e rearticulando zonas fundamentais de uma metapsicologia enquanto escreve. Ogden acerta ao dizer: alguns escritores escrevem o que pensam, outros pensam o que escrevem. Estes últimos parecem pensar no próprio ato de escrever, como se os pensamentos surgissem da conjunção entre a pena e o papel. Freud, em muitos de seus textos, pertencia a esse último tipo de escritor. Não tentava ocultar seus erros, por exemplo, com seus falsos começos, suas incertezas, suas mudanças de opinião, muitas vezes no meio da frase, sua decisão de abandonar paradigmas e simplesmente continuar. O legado de Freud não foi apenas um conjunto de ideias, mas uma nova forma de pensar a experiência humana, que deu origem a uma nova forma de subjetividade. Cada um de seus escritos é, simultaneamente, uma explicação de um conjunto de conceitos e uma demonstração de uma nova forma de pensar e de nos experimentarmos. A leitura da obra freudiana é um processo de interação entre texto e leitor, influenciado por polos interpretativos diversos e, às vezes, excessivos. Nossos pensamentos podem situar-se entre duas atitudes extremas e contrastantes.
Por um lado, uma postura reverencial que tende a minimizar as descontinuidades conceituais e a ignorar os aspectos abertos ou não resolvidos da teorização freudiana. Por outro, uma atitude crítica, apoiada nas contradições às vezes evidentes e nas aporeias conceituais dispersas, que chega a negligenciar a arquitetura conceitual dos textos, sua complexidade teórica e seu alcance clínico. Alcançar uma distância ótima não é tarefa fácil. O próprio Horácio Echegóien, no belo prefácio que escreveu para o dicionário do Dr. Walsh, destaca esse feito. O autor oferece uma aproximação fiel às vicissitudes do Criador sem pretender impor sua própria forma de pensar, recusando-se a submetê-lo aos seus próprios conceitos ou a atualizá-lo em benefício de qualquer ideologia da moda. O resultado é uma erudição e honestidade que esse livro irradia, o que não implica ignorar que, como disse Croce, toda história é história contemporânea e, consequentemente, qualquer aproximação a Freud, inevitavelmente, parte dos problemas que enfrentamos em nossa época. Repito as últimas palavras para nos convidar a pensar inibição, sintoma e angústia. Toda história é história contemporânea e, portanto, qualquer aproximação a Freud parte dos problemas do nosso tempo. Os autores que comecei a citar nos convidam a não ler este texto nem a partir de uma referência pura, nem uma suspeita pura, mas também a contextualizá-los na época em que vivemos. Podemos, assim, acompanhar a tensão entre continuidade e descontinuidade na obra freudiana. Em 1926, introduz uma virada decisiva, sobretudo no que diz respeito à angústia, à defesa e ao papel do ego. Faço questão de sublinhar isso porque Freud nunca deve ser lido de forma isolada. É preciso lê-lo em movimento, perguntando o que havia escrito antes, o que escreveria depois, com quem estava naquele momento. Como dizemos no México, em um conflito já declarado, entre aspas, que perdas atravessava, que urgências pessoais o acompanhavam e qual era o clima institucional, cultural e social ao seu redor. Como exemplo, e espero que me permitam a digressão, recorro ao texto freudiano sobre o perecível, escrito 11 anos antes de Inibição, Sintoma e Angústia, em 1915. Esse pequeno, grande texto começa com Freud evocando um passeio pelas Dolomitas, acompanhado de um amigo taciturno e jovem poeta. Este último se lamentava de sua incapacidade de se alegrar com a beleza da natureza ao seu redor. Ignoramos que esses companheiros eram de fato Rainer Maria Rilke e Lu André Salomé. Não perderíamos uma parte importante da história? O ensaio sobre a transitoriedade se sustenta por si só, mas saber com quem Freud dialogava, imaginá-los caminhando em meio à incerteza trazidos pelos conflitos armados e pela queda de grandes impérios europeus, acrescenta, pelo menos para mim, um sabor particular. É como colocar limão, sal e pimenta em um prato. Sem esses matizes, ler Freud nunca tem o mesmo gosto. Permito-me destacar mais um elemento, que espero não perder ao longo da minha exposição. Freud não apenas omitiu o nome de quem o acompanhava naquele dia, como também mudou o gênero daquele amigo taciturno. Esse amigo era, na verdade, uma amiga, Louis. E aqui me posiciono. Como herdeira de mulheres progressistas do século XX, não posso deixar de levantar a sobrancelha diante dessa omissão e dessa substituição freudiana. Voltarei a isso mais adiante. Por ora, retomemos então a outra vertente do registro epistemológico. Dentro da obra freudiana, sempre é possível fazer uma genealogia. Ao longo de toda a sua obra, Freud nos advertiu que os conceitos metapsicológicos nos servem por ora e que é a clínica que vai indicar se aquilo que afirmamos se sustenta ou não. Essa sempre foi sua posição epistemológica. Para ele, fazer psicanálise era fazer ciência. Inibição, sintoma e angústia se torna muito mais inteligível quando lembramos que Freud o escreve já na casa dos 70 anos, atravessando por lutos importantes e é um momento em que o movimento psicanalítico passava por tensões significativas. Sabemos que a década de 1920 foi um período extremamente difícil para o fundador da psicanálise. Após a Primeira Guerra Mundial, Freud já não vivia na capital de um grande império multiétnico, mas em uma cidade nostálgica, destinada a nunca mais recuperar o esplendor de décadas anteriores. As perdas, reais e simbólicas, de muitas pessoas próximas, assim como a descoberta de um câncer que o acompanharia até a morte. Isso contribuiu para estados de desânimo depressivo que seus biógrafos estudaram em detalhe. Aprofundo nesse sentido. Primeiro ponto, a década de 1920 começou com um contexto marcado pelas sequelas imediatas da Primeira Guerra Mundial, recém-encerrada, e pelo impacto ainda latente da pandemia da gripe espanhola entre 1918 e 1920, que devastou várias regiões do mundo.
Ambos os acontecimentos não apenas deixaram uma profunda marca demográfica com milhões de mortos, como também transformaram radicalmente o panorama político, social e cultural do continente europeu, configurando um clima de crise, luto e incerteza. Como ponto 2, em 26 de janeiro de 1920, morreu Sophie, filha de Freud. Em 1923, morreu Heinz, filho de Sophie, com menos de 4 anos de idade. Anton von Freund, pertencente ao primeiro círculo psicanalítico europeu, havia falecido 6 dias antes de Sophie. Ponto 3. Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista Italiano, marchou sobre Roma em outubro de 1922. Sua ditadura se consolidou entre 1925 e 1926, quando deixou para trás o sistema parlamentar e estabeleceu um regime abertamente autocrático. 4. A primeira tentativa de golpe de Estado de Hitler, conhecida como o Putsch de Munique, ocorreu nos dias 8 e 9 de novembro de 1923. Após o fracasso do Levante, Hitler foi preso por 9 meses e, nesse período, escreveu Mein Kampf, publicado em 2 volumes entre 1925 e 26. Embora, em seus inícios, a obra tenha tido uma circulação limitada, com a ascensão do nazismo, tornou-se um instrumento central de propaganda. Após a chegada de Hitler ao poder em 1933, transformou-se em um livro de grande difusão. Era oferecido em casamentos e eventos oficiais e alcançou milhões de exemplares impressos. Antes de prosseguir, é difícil não notar os paralelos evidentes com a nossa época. A pandemia de Covid-19 abalou o mundo em 2020. E nos últimos anos, o racismo, o nacionalismo extremo, o expansionismo, o autoritarismo e os movimentos de ultradireita ganharam um novo impulso em escala global. Repito o que assinalei no início da minha exposição. A elaboração da teoria psicanalítica não pode ser desvinculada dos contextos políticos, culturais e pessoais em que surge. Não é casual que hoje estejamos aqui reunidos para refletir sobre o que Freud propôs em 1926, em estreita relação com contextos atravessados pela angústia, pela dor, pela guerra, pelo vazio e pela pulsão de morte. 5. Em junho de 1925, enquanto escrevi o texto que nos reúne aqui, Freud soube, por meio de Robert Breuer, da morte de seu pai, Joseph, que, embora não tivesse mantido contato por mais de 25 anos, Freud se surpreendeu ao saber que seu antigo mentor e amigo, nas palavras de seu filho, sempre manteve interesse e acompanhou de perto o desenvolvimento da psicanálise. 6. Da mesma forma, em 25 de dezembro de 1925, morria o grande Abraham em Berlim, aos 48 anos. Todos sabemos que sua morte prematura representou uma grande perda para a nossa disciplina. 7. Apenas em 1926, Freud realizou 48 visitas ao consultório de Hans Pichler, que, junto com Max Schur e Felix Deutsch, fazia parte de uma equipe médica de confiança. Essas consultas incluíram uma biópsia, 2 cauterizações e diversos testes com 3 próteses maxilofaciais. 8. Em fevereiro, Freud sofreu 2 episódios de angina na rua, após os quais foi internado durante 3 semanas em um sanatório, onde, ainda assim, continuou atendendo 2 pacientes por dia. De lá, enviou uma longa carta a Ettingen, que reflete com clareza seu estado físico e emocional. Abro aspas. Com certeza receberei o comitê, você, Ferenczi, Jones e Sachs. Pretendo me dedicar exclusivamente a vocês, meus hóspedes. Algo que contribuiu para esse encontro é a ideia de que este pode muito bem ser o último com os meus amigos. Digo isso sem animosidade contra o destino, sem qualquer esforço de resignação, mas simplesmente como um fato. Fecho aspas. Wilhelm Reich, que o visitou na época, ficou assustado com sua expressão triste, realmente desesperada. Também Ferenczi, que o visitou de passagem por Viena, ficou alarmado com o estado do professor. O húngaro se ofereceu para permanecer em Viena para analisá-lo, mas Freud recusou. Interrompo por um momento o contexto freudiano para dizer o seguinte. Talvez nos ajude a distinguir o Freud político do Freud teórico e do Freud clínico. Imaginar o nosso autor habitando com um conjunto de objetos internos que incide na organização psíquica do sujeito. A partir dessa perspectiva de leitura, encontramos um sujeito plural e multidimensional, capturado no trabalho de pensar, pensamentos ainda dispersos, desorganizados e por vir, pensamentos que ainda buscam alguém que os pense, diria Bion. Não falamos, portanto, de um indivíduo composto e harmonicamente coerente, mas de um Freud que oscila entre análise e síntese, enquanto tenta construir hipóteses destinadas a integrar observações clínicas, decisões políticas e exigências teóricas. Freud era um verdadeiro clínico em um sentido radical. Colocava algo de si mesmo a trabalhar com um instrumento de investigação, sempre.
O texto não apenas expõe teoria, também deixa ver um Freud afetado pelo que pensa. Há, além disso, uma questão formal que não é menor. Forrest mostra bem que os princípios, ou que os primeiros capítulos do ensaio, avançam com hesitações, correções e até momentos de impaciência, enquanto os capítulos finais tentam recuperar uma maior firmeza doutrinária. Freud demonstrava um interesse crescente pelas funções do ego e por seus processos defensivos. Isso teve consequências enormes para a clínica e para as teorias posteriores, muitas vezes contraditórias entre si, sobre o ego. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud não apenas discute as ideias rankianas e adlerianas sobre o trauma do nascimento ou o protesto masculino, mas também o lugar do ego em seu edifício teórico, a consequente legitimidade no uso do termo. O interesse pelo eu, o ego, não era apenas teórico-clínico. Inibição, Sintoma e Angústia é também um texto profundamente político que revela a história conflitiva do movimento psicanalítico. Se me permitirem, é aqui que eu gostaria de fazer um desvio contextual adicional para nos levar à Grã-Bretanha. Após dissolver a Sociedade de Londres, fundada em 1913, que sobreviveu menos de 6 anos, Jones procedeu imediatamente à criação da Sociedade Psicanalítica Britânica, em 20 de fevereiro de 1919. Desde o dia de sua criação, a vida da sociedade se desenvolveu muito rapidamente. Em menos de 10 anos foram criados o International Journal of Psychoanalysis, de 1920, British Journal of Medical Psychology, de 1920, a International Psychology Analytical Library e a sua associação com a Hogarth Press, em 1921 e 24. A fundação de seu instituto, em 1924, a Clínica Psicanalítica de Londres, em 1926, e a organização do 11º Congresso Internacional de Psicanálise em Oxford, em 1929. Foram conquistas notáveis. Os britânicos já eram, desde então, peso pesado. Mas esse florescimento da psicanálise na Grã-Bretanha caminhou lado a lado com uma crescente oposição pública. Como em muitos outros países, a nova ciência psicanalítica foi fortemente rejeitada pela Igreja, pelo establishment médico e psiquiátrico e pela imprensa. A pressão atingiu tal nível que a Associação Médica Britânica designou em 1926 um comitê especial cujo propósito era investigar o tema da psicanálise e emitir um relatório a respeito. As deliberações desse comitê se estenderam até 1929. Em suas conclusões, os membros concordaram em respeitar as reivindicações de Sigmund Freud e de seus seguidores quanto ao uso e à definição do termo psicanálise. No entanto, o relatório também assinalou que alguns integrantes do próprio comitê nem sequer chegaram a aceitar a existência do inconsciente como uma hipótese razoável. Ou seja, esse relatório se recusou a aprovar ou mesmo a apreciar as afirmações sustentadas pela psicanálise. Embora não tenha declarado oposição, tampouco concedeu qualquer crédito. O comitê declarou-se incompetente para julgar. Foi apenas desse ponto de vista neutro que os membros médicos reconheceram a psicanálise como uma ciência independente, fora de sua competência e de sua especialização. Em todo caso, por que seria tão importante a aceitação da psicanálise como uma disciplina independente? Chamo aqui a atenção, não sem certa insistência, para o texto que segue imediatamente a Inibição, Sintoma e Angústia, nas obras completas na edição da Morroto em espanhol. Um texto que, longe de ser um simples acréscimo, se desdobra como pano de fundo, talvez decisivo, do escrito que hoje nos convoca. Podem os leigos exercer a análise? Nesse texto, Freud discute com os britânicos. Sustenta com firmeza que não é necessário ter cursado uma formação médica para praticar um método analítico. Em maio de 1927, a Sociedade Psicanalítica Britânica publicou um relatório no qual se afirmava que existe uma opinião praticamente unânime de que a maioria dos analistas deveria ser médica, embora uma proporção de analistas leigos pudesse ser admitida, desde que certas condições fossem cumpridas. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, os analistas haviam conseguido o respaldo do Estado em sua luta contra os analistas leigos. Em 1926, foi aprovada, em Nova York, uma lei que declarava ilegal a prática da análise por não médicos. O tema da análise leiga seria debatido no Congresso Internacional de 1927 em Innsbruck. Mas certamente os ânimos já estavam exaltados antes. O problema se estendia além da questão da análise leiga em direção à pergunta: o que era realmente a psicanálise? Como preparação para o Congresso, a IJP publicou textos de Brill, Oberendorf, Sage, Glover, Richman e Jones.
Creio ser útil considerar, com certo detalhe, o artigo de Jones. Jones afirmou que a sociedade britânica é a mais amistosa em relação à análise leiga, com 40% de seus membros não médicos, vários deles de primeira ordem. No entanto, após essa introdução, Jones pronunciou-se claramente a favor de que analistas deviam ser qualificados como médicos. Além disso, sustentou que a psicanálise tem o ponto de contato mais próximo e promissor com a medicina, mas do que qualquer outro ramo da ciência. Entre os documentos conservados no Instituto de Psicanálise Britânico, encontra-se uma carta de 29 de novembro de 1929, assinada por Jones e Edward Glover, dirigida aos analistas não médicos, 6 meses após o termo das negociações com a Associação Médica Britânica. Essa carta marca com notável clareza uma relação hierárquica, enquanto os analistas médicos se arrogam a proteção legal e o respaldo institucional, os analistas leigos ficam obrigados a renunciar a toda a prática independente. Não apenas lhe foi proibido atender pacientes sem mediação médica, como também a capacidade de emitir diagnósticos, reafirmando assim o monopólio da medicina. Jones também apoiava a ideia de que devia recomendar uma formação médica a qualquer candidato não médico e esperava que a internacional a transformasse em uma regra oficial. Jones chegou a afirmar que os analistas leigos haviam economizado o tempo, o trabalho e o dinheiro implicados na formação médica e sugeriu que, por terem investido menos em sua formação, deviam cobrar honorários mais baixos de seus pacientes. Jones encontrava-se dividido entre uma convicção sobre a necessidade da formação médica para os futuros analistas e as ideias de Freud sobre a mesma questão, que levava a sério. Mais revelador ainda é o fato de Jones admirar e respeitar o trabalho de analistas leigos como Melanie Klein, que em setembro de 1926 havia iniciado o tratamento com seus próprios filhos. Essa avaliação introduziu uma tensão difícil de contornar ainda hoje. Enquanto no plano institucional se promoviam as restrições à prática analítica não médica, no plano clínico reconhecia-se sua eficácia. Jones estava realmente preocupado com a possibilidade de colocar em risco o crescimento e o desenvolvimento da psicanálise e queria proteger a nova ciência, tanto quanto fosse possível. É provável que acreditasse sinceramente nisso ao querer transformar a psicanálise em mais uma especialidade médica. Era difícil ser um discípulo criativo e, ao mesmo tempo, permanecer fiel ao mestre. Embora Jones se opusesse às ideias de Freud, atendeu ao desejo de seu mestre de manter abertas as portas aos analistas leigos na sociedade britânica. Haverá analistas leigos e deve haver, porque precisamos deles. O cenário se complexifica ainda mais se considerarmos que a análise leiga tendia a se associar à análise infantil, a qual, naquele momento, era vista como uma prática, entre aspas, mais fácil do que a psicanálise de adultos. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com crianças sabe que isso não poderia estar mais longe da realidade. Com o que foi exposto, entram indubitavelmente em cena 2 mulheres analistas, Anna Freud e Melanie Klein. Em meados da década de 1920, já era evidente que elas eram figuras centrais da análise infantil. Ambas, analistas leigas, disputavam o lugar de legítima herdeira da psicanálise e desenvolveram posições marcadamente distintas em torno do papel de vários conceitos metapsicológicos que Freud desenvolveu explicitamente em inibição, sintoma e angústia, o luto, a perda, a datação do complexo de Édipo, a emergência e o lugar do ego, do superego, o lugar da ansiedade, ou angústia, etc, etc. Em julho de 1925, Melanie Klein aceitou o convite de Jones para se mudar para Londres, onde logo se desenvolveu na vida científica da sociedade. Anna Freud, embora participasse da Sociedade Psicanalítica de Viena desde muito antes, ingressou formalmente em 1922. Publicou seu livro Introdução à Técnica da Análise Infantil, em alemão, em 1927. Em maio desse mesmo ano, realizou-se em Londres o simpósio sobre a análise infantil, e Klein abriu o simpósio com uma crítica detalhada ao livro de Anna Freud, seguida por diferentes apresentações de outros analistas, incluindo mais uma vez Jones. Isso provocou uma nova e verdadeira polarização entre Londres e Viena. Freud manifestou de imediato seus desacordos com a posição de Melanie Klein e seu descontentamento com a aprovação de Jones. O confronto entre a posição ana-freudiana e a kleiniana culminou nos anos 1940, no que hoje conhecemos como as controvérsias.
Textos como Inibição, Sintoma e Angústia e Podem os leigos exercer a análise foram escritos em um contexto em que Freud estava, de fato, preocupado com o futuro da psicanálise, mas também com o futuro de sua filha. As controvérsias foram vividas por alguns membros da sociedade britânica como uma espécie de Armagedon institucional e chegaram a ser representadas, como assinala James Stracher, em 1963, como um conflito matrimonial entre mamãe Klein e papai Freud. Essa interpretação edipizada de um conflito institucional e teórico sugeria uma ameaça à unidade da família psicanalítica, com os filhos como testemunhas de uma suposta guerra entre os sexos. No entanto, o que de fato ocorreu foi um confronto teórico e clínico protagonizado por duas mulheres, e não pela figura de um homem-pai e uma mulher-mãe. Essa substituição revela, mais uma vez, uma operação simbólica na qual o lugar de uma mulher é descolocado e representado por um homem. Voltemos mais uma vez ao texto. A angústia deixa de ser pensada apenas como um destino da libido e passa a ser concebida como um afeto do ego, ligado à percepção de perigo. A chamada angústia sinal é precisamente isso, o modo pelo qual o ego, tendo aprendido algo da experiência traumática, já não esperava passivamente ser inundado por ela, mas se antecipa. Freud não abandonou completamente as formulações anteriores nem negou o valor das neuroses atuais, mas descolocou o centro de gravidade. A pergunta já não é apenas como se transforma a hesitação não ligada, mas como um aparelho psíquico, particularmente o ego, responde a situações de perigo que reeditam a experiência do desamparo. O nascimento pode operar como um protótipo da angústia automática, mas não esgota a série. Virão a perda do objeto, a perda do amor, a ameaça da castração, a severidade do superego. Vemos como Freud vai construindo, assim, uma sequência na qual a angústia muda de forma, ao mesmo tempo em que muda a organização psíquica do sujeito. Aqui peço que me permitam contextualizar uma última vez o texto, abrindo o tema do complexo de Édipo feminino. Inibição, Sintoma e Angústia também está enquadrado pelos textos Organização Genital Infantil, 1923, e algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, de 1925. Ambos os ensaios se consideram nos capítulos 7º e 8º da Inibição, Sintoma e Angústia. Quero me referir especificamente ao momento em que Freud teoriza a angústia diante da perda do amor do objeto. Para explicar o desenvolvimento sexual feminino, Freud afirmou que as meninas nascem e crescem desconhecendo a própria vagina. Para ambos os sexos, o único genital que existe é o pênis. As meninas, ao perceberem que não o possuem, assumem-se como castradas e, claro, em desvantagem. E entram no complexo de Édipo, buscando aproximar-se do pai para obter aquilo que sentem que a mãe lhes negou. Durante o complexo de castração, a necessidade de amor, inicialmente dirigida à mãe, intensifica-se junto com o medo de perdê-lo. Por meio de uma série de equivalências simbólicas, passa-se do desejo de pênis ao desejo de um filho, que seria realizado desde que haja gravidez e, segundo Freud, que o bebê seja de sexo masculino. O narcisismo feminino não se funda tanto no amor próprio quanto na necessidade de ser amada, o que aumenta a dependência em relação ao objeto. As meninas passam a ser mulheres, entre aspas, mais objetos do que sujeitos, fecha aspas, dependendo de um superego mais vinculado aos outros e ao seu amor ou desamor, do que a valores éticos, estéticos e morais próprios. Paul B. Preciado, 2020, assinalou com razão que analistas chegaram a agir como se o único elemento criativo na mulher fosse o útero. Só uma lógica patriarcal poderia ter produzido uma teorização tão absurda como a ideia de que, na infância, vivemos um desconhecimento radical da existência da vagina apenas porque não se vê. Para além da questão da propriocepção vaginal, afirmar que as mulheres desconhecem a existência da vagina porque não se vê, ignora de maneira grosseira a existência evidente e observável da vulva e dos lábios vaginais externos e internos. Que enrijecimento na conceitualização do Édipo e do complexo de castração. Aqui devemos às mulheres feministas, dentro e fora do campo psicanalítico, a possibilidade de afirmar que a anatomia não é destino. Volto a sublinhar. A tensão entre rigor conceitual e investigação clínica é o núcleo vivo da psicanálise, e Inibição, Sintoma e Angústia a encarna de maneira exemplar. Freud não resolveu todos os problemas que abriu, e ainda bem, em certos momentos, parece deixar o leitor no próprio meio do trabalho de pensar. O Freud de 1926 é um Freud tardio, argumentativo, afetado, clínico, impelindo a revezar seu edifício teórico sem sentir que deve demoli-lo.
por completo, com preconceitos tanto conscientes quanto inconscientes. A angústia não é uma coisa única, embora conserve parentesco consigo mesma. Além disso, acrescento, não tem sexo nem gênero. Embora Inibição, Sintoma e Angústia continue sendo um texto difícil, hoje podemos lê-lo com maior distância e com uma atitude mais crítica. Teorizar implica continuar capazes de nos manter abertos a intervenções críticas e ao debate de novas ideias, recusando-nos a transformar nossas instituições em espaços voltados apenas à formação profissional e à proteção de nossas carreiras. Mas essa mesma distância também nos permite lê-lo com mais gratidão, reconhecendo-o como um texto vivo que continua a produzir efeitos. Encerro a minha intervenção retomando a carta que Freud escreveu a Lowe, pensando ao mesmo tempo como um convite e como um anseio. Um século após, Inibição, Sintoma e Angústia, ainda não conquistamos o direito à rigidez dogmática, e isso nos faz muito bem. Gracias. Muito bem. Muito obrigado, Paulina, por essa contextualização do que estava sendo vivido por Freud, né? Em termos pessoais, familiares e institucionais, toda essa questão do diálogo e da dificuldade de diálogo Viena e Londres, e da necessidade contínua de revisitar a obra. Bom, eu vou passar agora a palavra, peço para ser chamado na tela, então, o Dr. José Luiz Valls, da Associação Psicanalítica Argentina. Está presente, Dr. Valls? ¿Sí? ¿Se puede escuchar, Dr. Valls? Estás muteado, José. Tá. Tenés que desactivar el micrófono para poder hablar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Olá. Bueno. Olá, doutor. Un momentito, por favor. Voy a leer su mini currículo, doctor Valls. ¿Cómo está? Bueno, doctor Valls, médico psiquiatra, psicanalista, miembro didático de la Asociación Psicoanalítica de Argentina desde 1980. Ah, sim, sim. Tá, vou ler em português, então. Então, Dr. Valls é psiquiatra, psicanalista, membro de data da Associação Psicanalítica da Argentina, APA, desde 1980, professor titular de seminários sobre metapsicologia freudiana até o ano 2000, diretor da revista de psicanálise da APA, presidente da comissão de ética da APA, autor de diversas publicações, entre elas o célebre Dicionário Freudiano. Então, é um grande prazer recebê-lo, Dr. Valls. Lhe passo a palavra. Bueno, ¿ahora puedo hablar? ¿Ya puedo hablar? Por favor. Sí. Bueno, pido disculpas porque tuve Bem, un peço problema, desculpas, eu tive alguns inconvenientes técnico acá técnicos que para no manejo poder muy bien entrar aqui o Zoom, porque eu não manejo muito aparatos, bem esses aparelhos. pese a que los manejo Mas todo el vamos día, lá. nunca termino de Eu aprender. nunca termino de aprender, né? Mesmo utilizando Y eso sempre. retrasó un poco O que atrasou um pouco, y então, a minha no me dejó, intervenção e não principio consegui de la escutar exposición de o la início doctora da Palacios, que en términos exposição da doutora yo lo ubico más Palacios. en historia del Eu movimiento psicoanalítico, con penso algunas críticas o al final movimento com algumas críticas. exposiciones Foi o que ele más escutou teóricas, no final, entrando que un era poquito uma más parte, en la teoría mais de a su parte de disertación teoria, final. né? Las demás, es decir, que yo en realidad
Na verdade, he leído bastante de eu la li historia de bastante Freud, da de su história de familia, Freud, da sua de Anne família, Klein, da Anne Klein. cuando yo me empecé a formar, Quando eu comecei empecé minha como era formação, todo el psicoanálisis na época, está picotado o áudio do doutor. en los años 60, pero Nos anos 60, casi totalmente Napal, el movimiento, digamos, el psicoanálisis a kliniano. psicanálise kliniana. Pero poco a poco me fui Aos metiendo a poucos, leer eu la obra fui de Freud lendo a obra de Freud y me maravilló. e Me fiquei maravilló maravilhado. totalmente. No es que no la hubiera leído, Não é que eu sino que não se tivesse leía lido, a la manera mas você lia a obra de me Freud parece, a la manera de como un homenaje a Freud, pero fazendo uma ya quiere decir homenagem que a Freud no Freud. participara de la discusión. Ese homenaje de los É primeros uma trabajos homenagem era el primer dos párrafo primeiros del trabalhos, trabajo de y después fato, chao, era o primeiro parágrafo no do participaba de la trabalho dele. discusión. Y a mí me Depois ele não parecía participava da que discussão. era una injusticia total Parecia eso. que Pero era bueno, uma eso total me llevó a meterme injustiça. más en la Isso obra me de Freud levou y a a entrar escribir y mais, a ler aprenderla, mais a digamos, obra de Freud, a leerlo de escrever pe a e pas aprender a 500 ler veces, a 1000 obra veces, no sé cuántas 1000 veces lo habré vezes, leído. muitas vezes. Como probablemente lo haya leído la doctora Palacios. Como, Pero sem bueno, yo dúvida, também leu doutora lo tomo Palácio. como una obra Mas eu científica penso que é uma obra científica de fisiólogo de que se mete a fisiólogo, estudiar fisiologista, la desculpa, psicología que estudou y psicologia descubre una manera de e describir descobre uma forma cómo de se hace el pasaje de descrever lo como é biológico a fazer a lo passagem do social y a lo biológico para o psicológico, social e para o psicológico. pero teóricamente en Mas, cada una de teoricamente, sus em cada uma aseveraciones. de suas Entonces, asseverações. y eso Então, lo consigue poner en juego isso poco a ele poco, coloca em primero xeque, partiendo del estudio de la primeiramente, histeria. iniciando com o estudo da Y bueno, histeria, entonces, etc. pero digamos, en Então, ese sentido, Freud no es pensando nesse sentido, Freud pedagogo não que é nos um enseña cómo es el pedagogo que nos psicoanálisis, explica ou ensina sino como que é a lo que él va psicanálise. haciendo es Mas o que escribiendo ele vai textos de cosas que va fazendo é descubriendo escrevendo textos de coisas que ele vai y que lo descobrindo hacen profundizar e que y o fazem complejizar aprofundar e permanentemente su complexizar, teoría. fazer essa complexização Tiene una modalidad de trabajo, da sua pese a ser teoria. Tem uma positivista, modalidade de digamos, en su trabalho, formación sendo claro científica, positivista una pela modalidad de sua trabajo formação científica, ele tem uma hegeliana, moderação en el sentido de hegeliana. que, como decía la doctora Palacio, no da E como de dizia a baja doutora su teoría. Palácio, não Pese a ser dá, positivista, utiliza ele la começa a ser afirmación, positivista, la negación de utiliza la a negación negação, a afirmação, a negação da y, negação. y el Aufhebung de Hegel y no incluye a lo anterior, así como o anterior. por ejemplo, Então, en este texto, por exemplo, nesse texto, la inibición, síntoma a inibição, sintoma e angústia é uma amostra disso. É uma amostra onde ele coloca um contra o outro, vai enfrentando e consegue, nessa batalha, entre se a angústia é produzida a partir da quantidade de excitação ou é produzida pela repressão, ou provoca a repressão, ou provoca a repressão, ele vai, de alguma forma, conseguindo ilações que vão tornando mais complexo a sua forma de ver as coisas. Eu vou tentar entender, porque ele tem várias teorias. No início, ele começa pela sexualidade. E, claro, a sexualidade infantil, que é o que ele descreve,
Não é verdade? Então, o que ele chama de inconsciente se refere à sexualidade infantil, que é esquecida por todos, não lembramos, mas ele diz que estão no fundo da patologia toda. E o ser humano é um animal que, logicamente, tem a sua biologia, e Freud diz que é talvez muito, muito especial. A criança nasce, ele fala do trauma do nascimento, não se refere apenas a que estreita o canal vaginal para que passe uma pessoa, ou um projeto de pessoa, né? Claro que deve ser uma viagem muito desconfortável, sem dúvida alguma, mas não é isso o trauma. O trauma do nascimento, na verdade, é a desordem que produzida dentro da biologia do recém-nascido. A carne, digamos assim, carne com instintos, com herança, mas sem representações. Não, ele não nasce com ideias, nem nada pelo estilo, nada parecido. Ele nasce vazio, com uma tendência. Se você deixar o bebê sozinho e olha para ele, se passam 2, 3 dias você olhando o bebê até que o bebê grita, depois para de gritar, depois morre. Então, poderíamos dizer que há uma questão inerente à vida, que é a morte. Então, Freud falou que, na verdade, ou talvez poderíamos pensar do que ele falava, que os seres vivos, ou pelo menos os mamíferos, são matéria. Com energia por dentro. A matéria não suporta a energia. Ele fala isso. Não suporta a energia. Aqui na Argentina falamos no se la banca. Não suporta. E ele tem que tirar isso. E em termos da física, há uma diferença entre a energia do exterior e a do interior. E a tendência é que fique igual, queira ser igual. Nós queremos descarregar a energia que temos, né? E Freud chama de estímulo interior que busca a descarga. O bebê que tem muita energia expressa através do choro, do grito. Freud chama de a alteração interna no projeto. É alterada internamente, porque, claro, o bebê não tem forma de fazê-lo de diferente. Ele não pode fazer nada, seus músculos ainda estão inertes, ou não tem força, digamos. Ele precisa de que alguém faça coisas por ele. Nós, animais, quando nascemos, os outros animais, quando nascem, começam a fazer coisas, né? Eles começam a se levantar e andar para procurar a mãe e comer, né? Os cavalos, as éguas, né? Quando nascem, o bebê da égua sai, ele se levanta e vai procurar o alimento. Ele vai mamar, então.
O bebê humano não pode fazer nada disso. Então, ele depende absolutamente de coisas que sejam feitas por outra pessoa. E que faça essa pessoa ações específicas. E que seriam acalmá-lo, conseguir que ele descarregue essa energia. Então, primeiramente, a tendência é, se deixarmos ele sozinho, ele vai se descarregar sozinho, e Freud chama isso de pulsão de morte, a esse descarregamento de energia. É uma energia que quer sair totalmente, mas começa a aparecer como energias que são pequenas descargas que provocam ou produzem o prazer e a vontade de viver. Essas situações são produzidas por pessoas que vão deixando pegadas em nós, pegadas que são a memória. A memória vai, então, inaugurar o psiquismo. É importante, então, aí a história do movimento psicanalítico. A história, para Freud, é essencial. Quando nós psicanalizamos alguém, tentamos entender de forma diferente a como ele entende a sua própria história, porque uma parte dessa história que está escura, né, que é desconhecida pelo sujeito. E, de alguma forma, temos que ver, principalmente com a análise do sonho, dos sintomas, com a análise de todas as coisas que são falhas das repressões. A repressão, de fato, quando a repressão, de fato, é superada. Então, vai se gerando um psiquismo basicamente se constituye de duas coisas. Que é formado por duas coisas: energia que busca essa descarga, e representação. O psíquico, por si próprio, por si mesmo, é a representação. A representação vai dizer como deve ser feita essa descarga. Isso é a pulsão e desejo. Como deve ser essa descarga? Bem, isso acontece em todos os animais. O problema do ser humano é que essa pulsão e esse desejo, os seres humanos criaram a sociedade. Então, as sociedades têm as suas próprias regras. Então, essas pulsões... Para isso, temos a educação das crianças, para as crianças, que é como domesticar, como os animais. E essa domesticação configura o psiquismo. O psiquismo particular que todos temos. E que nos permite também fazer uma descrição, porque dentro disso temos a linguagem. Então, as representações são originárias, primeiramente, de coisas que percebidas pelos 5 sentidos. Os principais seriam o ouvido e a visão. Portanto, são representações, geralmente de imagens. Mas podem ser também representações de dores, de cheiros, de cheiros. E na medida que vamos aprendendo, vamos desenvolvendo os outros sentidos. Então, isso tem a ver com a história que deve acontecer na relação com esses objetos, primeiramente com a mãe, depois com os outros objetos. Claro, através das zonas erógenas. Né? A parte oral será quase totalmente com a mãe. Talvez no anal teríamos que ver, talvez não sabemos, né? Até que ponto.
Depois aparece o pai, que sempre está na história. que sempre faz parte da história. Nós, para nascermos bem, vamos precisar de um pai, presente ou ausente posteriormente, mas vamos precisar do pai. Essas são histórias, mas sabemos que nascemos de um pai e nós nascemos de uma mãe e de um pai. Então, toda essa história prévia é universal. Universal e própria dos seres humanos em qualquer civilização. Eu apresentei mais de uma vez, eu fiz supervisionamento a pessoas de lugares muito longínquos, de civilizações diferentes a nossa, que achei que era muito parecido, né? Achava que eu, de fato, estava no meu país e não tão longe. Parecia que eu estava analisando pessoas da esquina da minha casa, né? Então, esse inconsciente é um inconsciente universal que tem essa sequência, né, do oral, o anal, o fálico e o genital, digamos, e a parte das genitálias, né? E o genital. E então, isso tem a ver com o predomínio de diferentes zonas, segundo as possibilidades que tenha a criança na sua evolução, em relação, por exemplo, à importância de como ele vai conhecendo o mundo. Temos então uma biologia que basicamente é a excitação, a quantidade de excitação. Então, autores atuais, não? Por el hecho de que uma discussão filosófica entre positivismo justamente vilipendiada, né, por autores atuais. E a pós-modernidade, a pós-modernidade. Então, na modernidade e pós-modernidade, onde aparentemente o único importante é a linguagem. Claro que é importante, claro, mas nasce juntamente com ele a linguística. Freud fala de representações que vão sendo de coisa ou de las cosas, que representações das coisas, e dentro disso o central, o básico, é o objeto. E depois as palavras, que devem falar das coisas. Mas aqui acontece uma questão, uma situação. Eu vou me focar. Isso que eu falei até agora como síntese, posso dizer que toda vez que falamos em metapsicologia de representações, não são representações investidas com quê? Com energia, cheias de energia. A energia é o que procura. E para onde ir? O que tem que fazer? Então, aí temos a repressão que fala, não, por aí não. Não, por aí não, isso não. Esse choque permanente entre a energia e esse não é o que nos dificulta o nosso acesso à possibilidade do prazer, ou à dificuldade do prazer. Isso de um lado. Mas Freud, nesse texto, ele tenta relacionar os problemas patológicos que ele vê, sempre focado nas neuroses. Ele fala da neurose. Então, com essa descrição que ele vai fazendo, podemos chegar a ter
conclusões sobre a patologia narcisista ou narcísica, que ele descreve muito bem, com teorias muito importantes sobre como funciona, o que acontece, que aparentemente é a que predomina agora, porque aparentemente não predomina tanto a repressão tipo histeria, como repressão tipo histéria, que eu não concordo com isso, porque eu vejo histeria por outro lado, em todos os lugares. Então, a sua relação nesse texto com a angústia, ele pensa na sua teoria anterior, que era a angústia produzida pela repressão. Então, a repressão é que muda o efeito nas coisas que eram prazerosas, né, que era tocar a mãe, ver a mãe, mover o vientre como regalo hacia ella, ou esse tipo de coisa, esse vínculo com a madre, tanto da nena como do varão. Esse vínculo de um filho ou de uma filha, meninas ou meninos, em relação à mãe, entram em conflito com a repressão. E Freud, ele fala que é a repressão de que o fálico seria a sexualidade reconhecida pela sociedade. Não tem que ter acesso ao psiquismo, não tem que se realizar, porque há uma máxima total, que é a proibição do incesto, o que busca ou procura justamente tirar a mãe em relação à satisfação genital dessa criança. E o padre a nena. E tirar o pai da menina, da moça, sim, da filha. Então, Freud, então, diz que a repressão provoca angústia, mas depois fala, não, talvez seja o contrário. Talvez a angústia é que provoca a repressão. E por que angústia? Então a pergunta é, e por que angústia? Porque satisfazer uma pulsão, bem, porque bate com muitas coisas. Primeiramente, bate com os ideais do que é oficial, e não é uma questão concreta, que é a questão de como uma criança entende a diferença entre os sexos. A diferença dos sexos começa, bem, com a representação de coisas da criança no desejo genital. Essa seria a representação da vagina. Freud fala que o menino começa a querer utilizar o pênis para penetrar alguma questão, alguma coisa. Eu estou deixando gelado, claro, todas as pulsões, outras que vão tornar mais complexo o tema, né? Mas por que se produz angústia? Por que se produz angústia? No recém-nascido é provocada angústia produzida pela quantidade de energia que tem, o grito com a inervação vascular. O que é a angústia? A angústia são reações físicas com uma sensação particular de não prazer, mas que é caracterizada por isso. Então, aí você sente taquicardia, hipersudoração, muitas sensações físicas. No texto sobre a neurose e angústia,
especifica todo, digamos, estão especificados todos esses sintomas ou sensações que são basicamente físicas, que vão definir a angústia. Então, a angústia é uma questão física, mas que, logicamente, tem a ver com fatos relacionados com as representações. Então, não apenas tem a ver com a representação, mas como comentou a Paulina, também há uma angústia que tem a ver com o mecânico, com a má descarga de energia, da quantidade de excitação, dessa energia que busca ter paridade com o meio, falando do lado da física, não é verdade? Então, na vida, como parte, né, da vida e no todo com a morte. Então, a pulsão de morte e a pulsão de vida tem a ver com uma mesma energia que, segundo a sua história, sempre vai se psicologizando. Isto é, que a primeira, a descarga total, nós chamamos morte quando você descarrega toda ela. Então, essa é a descarga total, que sempre está, faz parte da energia, em qualquer energia. Mas você pode arrumar com descargas parciais, que é o prazer. Então, na verdade, é uma descarga total que acontece porque todos morremos. Então, porque a definição de vida é justamente que termina na morte. E Freud coincide que a vida é o caminho para a morte. Coincide até com Hegel. Bem, na verdade, esse é o caminho que o sujeito quer alongar, porque a vida é o único que tem, né? Quer alongar como? Com prazer. A repressão, o super-ID e tudo que tem a ver com o social é buscar impedir isso, né? E é o projeto que gera patologia e angústia. A angústia interna, porque também a angústia perante os... que é angústia realista, que perante os fatos concretos do nosso dia a dia. Como fantasiava Juanito, como Juanito fantasiava com cavalo, né? Entrar um cavalo no quarto, pero bueno, que entrava no quarto. Então, pode acontecer que alguém entre a jaula do tigre. Pode acontecer essas coisas que nos mantêm com uma espécie de estado de expectação, em estado de alerta. No caso da neurose e da angústia, o sintoma central. Pode existir angústia, existem angústias, mas não são angústias neuróticas, são angústias... de fato, ele fala que é uma angústia realista. O menino tem medo, por exemplo, se tivesse medo de que o pai... O castrasse, ele teria razão. Não fisicamente como ele pensa, mas castrar de alguma forma. Para que ele possa ser um ser social. Pelo menos que possa manejá-las melhor. E nesse sentido... É realista porque ele tem todas as intenções de matar o pai, porque é o rival dele com a mãe. Então, depois eu poderia me referir mais à mulher, né? Eu já fiz isso, mas de forma escrita.
Eu quero me dizer, então, é que a representação e a energia é a parte biológica do campo, a representação é a lembrança do social. Mas a lembrança do social, e isso é a psicologia. Freud dizia que a representação é uma percepção. Então, todos os nossos pensamentos podemos pensar com as coisas que conhecemos, com as coisas que não conhecemos, não. Agora, pelos meios de comunicação, os veículos de comunicação, pelos livros, temos conhecimentos longínquos das coisas, mas não é o mesmo falar da Espanha, de coisas da Espanha do que viajar para a Espanha. Estar lá não é o mesmo. Então, essas seriam as representações das coisas de mais valor para a pulsão, que tem mais valor para a pulsão. Mas o ser humano tem essa diferença, né? Se diferencia assim com os outros animais. Que justamente que tem a palavra. Com a palavra pode pensar as coisas a partir de diferentes ângulos. Isso vai gerando isso e a instalação do super ID ou do super ego vai criando a pulsão, tornando o ser humano mais agressivo que os outros, mais agressivo no sentido de pulsão de destruição. Sempre estamos em guerra, agora de fato estivemos a ponto de destruir o planeta, quase estamos aí com esse perigo latente. Esse super-eu que Freud fala, que é instalado, esse super-ID, como forma de identificação com a figura paterna, com quem ocupou o lugar do pai. Esse super-eu não é o pai. Digamos, como bien lo trabajó bastante bien Melanie Klein. Melanie Klein trabalhou muito bem isso. Esse super ID é produto de identificações secundárias sobre essa figura. Claro, figura que tem a ver com tudo que você projeta. Né? Se você quer matar, bem, evidentemente, é porque você pensa que o pai quer matar você, ou tem, aí entra a questão da vingança. Né? E nesse sentido, isso é a angústia realista. E a angústia realista também é a angústia da castração, porque a angústia da castração se baseia na diferença dos sexos. Por que castrado? Porque há pessoas que têm o pênis, que é o órgão central da genitália, né? Na parte fálica, que alguns têm e outros não. Que alguns têm e outros não. Agora, isso que alguns não coincide com o que você procura na mulher. Você procura na mulher. Isso, onde colocar o pênis, concretamente você, do ponto de vista da libido heterossexual, você tem atração, mas do ponto de vista da libido narcísica ou narcisista, pode acontecer comigo o que aconteceu com ela. Então, é como uma confirmação. Nesse sentido, Freud fala que é uma angústia realista que tem o moço, a pessoa. Essa angústia, então, onde coincide a mesma imagem da vagina como imagem atraente e terrorista também,
é reprimida e esquecida. Mas não. Na verdade, em algumas patologias, vai continuar. E é o centro, é o que transforma o prazer em não prazer, mas se muda. O afeto não é que muda porque, bom, hoje está chovendo e eu sou diferente. Não, aí é uma coisa central que faz com o que era prazeroso passa a ser angustiante. E juntamente com isso, tudo anterior, o anal e o oral. E se configura aí o super ID, etc, etc. Então, essa angústia do neurótico, essa angústia de castração, essa angústia é angústia de castração. Depois virão as outras angústias. Mas Freud dizia, essas angústias são lembranças de situações traumáticas. A situação traumática foi a visibilização da diferença dos sexos. E, no caso do anterior, né, que era o objeto, o objeto não era reconhecida como tal, até quase um ano, os 9 meses, começa a ser reconhecido o objeto como parte de então, por vários motivos. Primeiramente, por deficiências, talvez, da percepção. E, além disso, pelo fato concreto de que você não pode fazer nada. Então, o que faz a mãe não é considerada de fato mãe, é considerada como ID, como eu, como ego, eu sou objeto. Então, na medida em que o objeto é prazeroso, porque eu quero prazer, então, quando não está a mãe, eu começo a me sentir mal. Por quê? Porque a mãe, o que faz? É o que o cuida, diminui as tensões quantitativas que gera angústia automaticamente. A angústia automática é a transformação da quantidade em excesso dentro do aparelho e provocando essa sensação de não prazer. Essa angústia automática começa a se transformar na medida em que o bebê começa a reconhecer, porque, entre outras coisas, claro, vai crescendo e vai entendendo, pode se sentar, pode fazer mais coisas e percebe, de fato, tinha uma forma de ver que os corpos começam aqui ou terminam lá. Então, começa a ver a diferença entre um objeto e começa a reconhecer a mãe como objeto. E aí começa a ter angústia toda vez que ela não está, ou cada vez que não a vê, ou toda vez que desligam a luz, ou que não reconhecem a voz, ou que aparece uma pessoa diferente, entre outras situações. Até que aos poucos vai aprendendo, mas por isso é a angústia de perda do objeto. É a que nós temos no luto, né? Sentimos no luto e predomina na melancolia, de fato. Doutor Valls, lo siento tener que interromperlo, pero sería posible abreviar su explanación que está belísima, pero tenemos una limitación de tiempo. Sim, na verdade, eu estou falando aqui sem perceber a questão de quanto tempo ainda me resta, mas claro, posso ir encerrando? Le pido, por favor. Que termine já. Pensa que mais 3 a 5 minutos seriam suficientes? De 3 a 5 minutos seriam suficientes, então. Claro. Simplesmente eu queria me focar no fato de que o que Freud vai descobrindo é que, por um lado, a mesma representação vai produzindo e reconhecendo também a realidade. E
reconhece diferentes tipos de angústias. Uma, a angústia de perda do objeto, que é a primeira. Não é que desaparece quando aparecem outras coisas. No psicótico é a que predomina, na verdade. Principalmente na melancolia e na esquizofrenia, onde, por medo, a angústia de perda do objeto rompe com o objeto, na verdade. Né? E perde esse objeto. E vai ser preenchido pelas palavras depois. Eu tenho tratado psicóticos, você acha que ele já está curado, né? Mas justamente pelo raciocínio que ele tem. Estão apoiados em nós, porque o ID somos nós. Como dizia Palácio, quem maneja a angústia aí é o ego, o ID, né? Então, quando me perde porque acha que ele já se curou, porque a família não volta a trazer ele à consulta, ou por questões econômicas, seja qual for o motivo, ele volta à psicose anterior. É interessante que, com o passar do tempo, apareceram essas psicoses borderline, que você percebe que a angústia central é outro tipo de angústia. Automática é angústia. É forte. Que você não pode curar com um Valium. Do nosso ponto de vista, precisam de quetiapina, não é verdade? Porque é mais forte. O medo, então... A impotência que tem o homem, pelo geral, perante o coito com a mulher, concretamente, do que pode se defender de mil formas. Mas impotência não é nada agradável. E a angústia de castração predomina em neuróticos que lhes impossibilita o acesso à vida importante. Então, pouco enredado, como é Freud. Foi uma... Eu tento organizar as falas de Freud, mas eu posso fazer isso quando eu escrevo. Freud é tão rico. Porque Freud é tão rico e você tem que sempre estar adicionando coisas, não é verdade? Então, a minha fala talvez foi um pouco confusa, como Freud escrevia. Então, eu peço desculpas por isso, porque eu posso continuar falando. Eu dei conferências, palestras na Espanha. Falei 4 horas de Freud, não meia hora, 4 horas. E é confuso, eu entendo. E falavam, descanso, depois de 4 horas, imagine. Como eu tenho ascendência espanhola, leva a falar muito, né? Então, eu já publiquei muitos livros falando sobre isto. E, bem, então, era isso. Acho que, pelo menos, marquei a diferença entre a angústia automática, que no caso da psicose, ao quebrar com a representação coisa, faz, como dizendo, bem, agora eu já não vou ter problemas, mas fica preenchido daquela questão de que não tem representação. A representação era a que montava essa, ou fazia parte dessa quantidade. Agora, com essa angústia automática terrível, que não sabe para onde vai e tenta explicar com palavras. E com as palavras consegue diminuir um pouco essa angústia para restaurar o narcisismo ferido, que rompeu, quebrou com o sujeito, né? Brigou com o sujeito.
Então, isso é edificado na história. Misturamos a história com isso, então tentamos, digamos, montar a história. E aí é que vem justamente o confuso da teoria freudiana que me levou a criar esse dicionário que são coisas soltas, mas conectadas entre si. E nesse sentido, é uma teoria do ser humano, a mais completa e complexa. Dr. Valls. Isso não é filosofia. Esto es clínica, digamos, observación del paciente y conclusiones, ¿no? Teóricas o ideas teóricas que pueden ser diferentes. Ele não está escutando. Bem, pode ser diferente, com pequenas diferenças disso ou do outro, mas Freud, com sua imensa Freud, com a sua imensidade, a sua genialidade, pode discutir com qualquer pessoa, qualquer um de seus discípulos que pensavam que tinham superado ele, mas não o superaram, na verdade. Adicionaram algumas pequenas coisas. Bem, era o que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Meia hora é muito pouco. Obrigado. Dr. Valls. Pessoalmente, eu teria imensa satisfação em lhe escutar por 4 horas ou mais. Eu penso que Paulina fez um resgate da relação de Freud com seu contexto, em 1926, e o senhor resgatou a outra face, digamos, inclusive do psiquismo, que é a sua relação com a biologia. Psicanálise não é filosofia justamente porque guarda íntima relação com a biologia. Na psicanálise, Freud considerava uma ciência natural. Então, eu entendo que as apresentações foram muito ricas, muito complementares e que realmente é uma pena não termos mais tempo. Como nós começamos um pouco atrasados, eu sugiro que nós possamos dar a palavra para uma intervenção da plateia, né? Uma vez que não teremos tempo para nos alongar. Então, se alguém gostaria de se manifestar pelo chat ou levantar a mão para fazer um comentário ou uma pergunta, por favor, fique à vontade, a palavra está com a plateia. Creio que o pessoal está pensando em ir para o almoço. Eu vou fazer uma breve intervenção, então, que eu entendo que se relaciona com o que o Dr. Valls disse, de que nascemos cá... Opa! Surgiu uma pessoa se manifestou? Levantou a mão? Sim. Si querés, Igor, habla vos y después le damos la palabra a quien levantó la mano. ¿Te parece? Tá, então eu vou só complementar com um comentário do Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, quando ele diz que o sintoma amarra a angústia, né? Ou seja, quando temos uma representação, temos uma possibilidade de amarrar a angústia, essa angústia se transforma numa angústia que pode entrar numa narrativa, né? Mas eu encerro meu comentário para dar a palavra para o Juan José Calceta. Eso sí. ¿Puedo hablar? Sí. Primeiro me pareceu excelente. Bem, primeiramente, achei maravilhosa ambas as apresentações. Muito interessante o desenvolvimento que fizeram para pesquisar o contexto e os contextos freudianos. Foi fascinante escutá-los, ouvi-los. De toda forma, com contextos produzidos depois de serem integrados à teoria, valem por si próprios, de fato. Nesse sentido,
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Paulina em relação ao que falou já no finzinho da sua apresentação sobre conceitos, por exemplo, da forma do complexo de castração nas meninas. E se ela acredita que não é observado isso, as manifestações neuróticas nas meninas, na totalidade, se não aparece o sentimento de inferioridade como formação cicatricial sobre inveja fálica, e na análise aparece a inveja como determinante. Simplesmente essa pergunta, por favor. ¿Contesto? Sí. Respondo. Hola, Juan José, buen día. Bom dia, No, Juan claro José. que aparece. Claro que O sea, aparece. recuerdo el caso con una niña con la que Lembro o caso de trabajé uma a sus menina 4 que eu años trabalhei aos y 4 anos, parte ela tinha de 4 nuestro anos. juego, parte Parte importante de nuestro juego en el importante consultorio do era jogo aqui que no Barbie das hacía brincadeiras que quesadillas fazíamos, os para jogos Ken, para que aqui llegara no a cenar, consultório, ¿no? Y entonces mucho de lo que hacíamos era jugar brincávamos con com a Play-Doh, con Barbie, né? plastilina, y Falar, hacíamos quesadillas, ¿no? nós Y después fazíamos poníamos la mesa comidinhas para que llegara a e cenar la montávamos a familia. mesa Y para que a siempre família al Ken, chegasse ¿no? A e la o Ken, figura a hombre, figura ¿no? Del juego le daba 4 masculina, quesadillas y ella le servía 2 a Barbie, ¿no? Y cuando yo ela le dava pregunté, ¿y por 2 qué? quesadilhas ¿Por para a qué 2 Barbie e a 4 Barbie? para Me o Ken. contestó. Por quê? Porque E una ela dama respondeu, siempre come porque uma menos, dama ¿no? sempre come Entonces, menos. a los 4 Então, años aos ya 4 está anos, ela instaurada, ¿no? Toda una red tinha instaurada alrededor essa de cómo rede una em dama relação siempre a come como uma menos y dama molesta come menos y cruza las e piernas y incomoda es más menos, discreta y cruza ocupa as menos pernas, é mais espacio, ¿no? O sea, discreta, ocupa menos claro que se ve en el espaço. consultorio, ¿no? Porque Claro que vemos somos isso no sujetos consultório, sociales, como porque decía el somos doctor José sujeitos Luis, sociais, ¿no? como O sea, comentava o Dr. la José historia Luis, a la vamos história, encarnando también. Entonces, nós sí, por vamos supuesto que encarnando se essa muestran en la história. clínica, Claro que aparece en na adultos y en clínica, niños, pues, em ¿no? No sé adultos si e contesto. crianças. Não sei se ¿No cree, respondi. Paulina, que la Paulina, eficacia de acredita que a esa eficácia construcción social dessa acerca de la construção inferioridad social sobre a femenina inferioridade feminina radica precisamente en el hecho de que radica coincide no con una fato teoría de que sexual coincide com infantil a teoria que sexual debería estar infantil, condenada a com que desaparición, deveria estar pero que las condiciones conectada com o sociales mantienen desaparecimento, mas viva com as y condições persistente por el sociais resto de la mantém vida? vivas e persistente Digo, para a o ver, yo resto creo da que vida. esta Bem, frase, eu ¿no? que la acho niña que essa entonó de una frase dama siempre come menos, que ¿no? Lo ela dijo hasta con un proferiu, tono que uma dama sempre que come habla menos, también del ela contexto falou social, até com um ¿no? O tom que sea, yo no fala sé si es una do frase que se contexto la social. Não inventó sei ella se é uma solita frase que ela o más bien inventou coagula, ou, ¿no? Todo lo que né, está viendo fala representado de en lo tudo que ela vê familiar, en lo escolar, representado no en lo familiar, no social, ¿no? En, escolar, en no el mundo social, no mundo. entero. O sea, no sé si tendría que estar Não condenada a sei desaparecer. se Yo teria diría que que sí, porque, porque estaria tenemos que... condenada a El problema, desaparecer. creo, Eu es digo que sim, cuando porque o estas diferencias problema é sexuales quando essas se traducen diferenças en sexuais são diferencias de derechos traduzidas em humanos, diferenças ¿no? Por de supuesto, direitos por supuesto. humanos. Claro, Pero la eficacia está ahí, concordo. la Mas a eficacia eficácia está está ahí, aí, se superponen. justamente. Se Está superpone. superposta, como Sí. enviesada. Totalmente de acuerdo. Exatamente, concordo totalmente com você. O quizás una dependa de la otra. Talvez uma dependa da outra quizás também, na de verdade. que lo social Talvez parte o social influye sobre lo individual influi sobre o influye sobre lo individual social. e o individual influi sobre o social. Es la suma de É a individualidades, con soma una das particularidad individualidades diferente, com, pero com bueno, es una suma de particularidades diferentes. individualidades en última instancia. Justo el motivo de consulta de esta niña, O motivo da consulta dessa criança, agora ela já é adolescente, el motivo de consulta de esta niña era que o motivo da consulta era que permitia que En la ser escuelita, maltratada ¿no? na Era escola, maltratada né? por Ela não era bem tratada, né? Nos primeiros anos da tiene que ver con el escola, masoquismo, no ¿no? ensino fundamental. Isso tem a ver com masoquismo, na lo verdade. permitía, no se defendía, porque a una dama Pero ahí le habla toca de menos. masoquismo femenino. Dice masoquismo femenino. En la mujer y Masoquismo en e el hombre. feminismo, na mulher e no homem. Quizás femenino, no sé por qué le pone femenino. Yo pienso que debe ser porque Acho que deve ser uma questão da mulher que o homem imita em alguns casos. Enfim, todos passamos por uma Todos época
Passamos por uma época de masoquismo ou sádica, el sadismo anal, digamos. que é o sadismo anal. Nessa época é onde aparece a pulsão de poder, o sadismo, né? Ainda não está bem definido o que é um homem ou uma mulher, o que é fálico, mas sim aparece o masoquismo e o sadismo. Por exemplo, o nome dos lobos que escreve Freud, ele dizia que era um menino como se llama? Sádico, digamos, originariamente, e se vuelve originariamente se torna masoquista no vínculo com a irmã. A irmã o toca e ele e ele gosta, então como qualquer pessoa, claro, e começa a gostar da parte passiva, no passivo, não no ativo, mais do que o passivo, na verdade, isso. Porque además de eso, além disso, as pulsões que podem transformar-se em lo contrário, pode se transformar no contrário, si mismo, ou se tornar, ou voltar contra si mesmo. É uma das primeiras formas de se defender da pulsão. Ou de defender-se ou de duas maneiras. Satisfazer de duas formas, eu poderia pensar assim também. Pero bueno, dice que es previo a la represión. É prévio à repressão. Prévio à repressão que se olvide, que faz com que você esqueça. Que você foi masoquista ou sádico, você esquece. Mas em momentos de urgência isso reaparece, né? No casal, etc. Quando trata problema de pareja, por exemplo. Quando há problemas no casal, né? Então, é isso. Adicionei mais um ponto aí. Em relação à pergunta do Juanjo. Muito obrigado. Pessoal, vou passar a palavra então para o Eduardo e depois estão encerradas as inscrições, ok? Eduardo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, obrigada. Bem, muito obrigado a organização, a todos vocês, Igor, José Luiz, a todos os que organizaram esse evento. Bem, comentário rápido em relação ao que estavam falando. Através da leitura do trabalho da Paulina, a importância da contextualização do social para poder entender a criação de Freud, né? Muito importante. Eu pensava a citação de Freud, onde ele fala, coloca que o destino é aquilo que cria a anatomia e que esse destino, inevitavelmente, vai estar marcado pelas mensagens que recebem as infâncias das figuras adultas. Falando da situação antropológica fundamental e como vemos que, além de uma anatomia com sentido talvez biológico, entendemos uma anatomia totalmente atravessada por essas mensagens sociais que eu esperaria que em algum momento pudessem ser quebradas e criar uma nova ideia. E isso dizia Laplanche, utilizando essa citação de Freud, para ver novas formas de entender a questão da castração como uma leitura mais aberta. O mesmo falava outros autores em relação a Reiter, por exemplo. Eu queria fazer, digamos, uma meta-leitura do trabalho, porque o mesmo que você faz no seu trabalho sobre isso, e o que vemos na leitura de que não podemos descontextualizar, inclusive, a leitura do corpo anatômico como um corpo que estará impregnado do social. Então, era isso que queria compartilhar e agradeço muito a todos pelo webinar. Foi um prazer participar. Muito bem, um comentário final, então, por favor, se o Dr. Valls e a doutora Paulina quiserem fazer uso da palavra. Pues agradecer mucho el espacio, de verdad. Agradeço muito pelo espaço, acho que é muito importante que possamos pensar de forma contextualizada a obra de Freud no nosso contexto latino-americano.
Eu agradecer novamente pelo convite e estou muito contente de ter participado e ter contribuído de alguma forma. E repito muito Freud. Algumas coisas, de fato, eu adiciono mais, ou adiciono ou falo da minha forma, como eu entendo Freud. Então, e também como eu acho que seja mais fácil de entender. Isso, por exemplo, de que a energia seja a mesma. É inevitável. Tenho diferentes formas, partes do corpo, eu tenho diferentes energias. A energia tende a se igualar com o meio. Quando consegue isso, é quando morremos. Então, é quando a energia é totalmente descarregada, que a gente morre. Então, no caminho está a vida, o que tentando sempre alongá-la, com as representações, o desejo e as pulsões. Acontece que são opostos, né? A vida é oposto à morte, né? Então, estamos nessa luta entre pulsão de vida e morte. E a forma de tirar a pulsão de morte de dentro é agredindo. É o que faz o bebê quando pode, né? Se ele pudesse, mataria a mãe, mas a mãe tem que domar, ou domesticar essa fera. E como? Com o seu amor, com a sua ternura, né? Isso é narcisismo também. E é o narcisismo também. Sente como uma coisa dela. Sente como uma coisa dela, que de fato era. Saiu do seu corpo. E o bebê tem essa dificuldade de ser alguém, né? Ser porque ele saiu desse corpo e sente o amor da mãe. É uma complexidade que vai acontecendo aos poucos, né? E tem esses caminhos que tem a pulsão. Muito bem. Paulina, muito obrigado. José Luiz, muito obrigado. Uma excelente atividade. E para aqueles que quiserem continuar, então, trabalhando a psicanálise, temos um novo webinar no dia 30 de maio e esperamos a todos no Congresso da FEPAL em Santiago do Chile. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas, pelas participações e pela permanência conosco. Um bom final de semana.